Olá, professor! Seja bem-vindo a mais esta aula. O meu nome é Tassiana Brasil e junto com a Camila que nos interpreta, hoje também temos um outro convidado. Oi, eu sou o Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e hoje vim conversar com vocês para pensarmos um pouquinho sobre a nossa situação docente. Pois é, e o tema da nossa aula de hoje é Diversidade Cultural, Educação para Direitos Humanos. Mas qual que é o nosso objetivo? Porque esse título, vocês concordam comigo, que é bastante amplo, né? Mas hoje nós vamos discutir sobre a presença da diversidade étnica e cultural nas escolas a partir da perspectiva dos direitos humanos. Então vamos relembrar um pouquinho, não é mesmo, professor Paulo? O que são direitos humanos, professor Paulo? Você se lembra de algum documento importante a esse respeito? Sim, inclusive quando vamos pensar sobre os nossos direitos, principalmente direitos civis, sobre as nossas liberdades, baseamos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem uma série de prerrogativas sobre aqueles que são os direitos básicos de todo ser humano, baseados nas necessidades básicas. E a educação, ela está ali na Declaração dos Direitos Humanos. Vamos ver no próximo slide o que diz a esse respeito a declaração? O que diz o artigo 26? Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Então, o que a gente aprende? Se nós aqui somos professores da educação pública, oferecemos ensino de qualidade e gratuito para os nossos estudantes, através do Estado, que também garante a nós um outro direito humano, que é o trabalho remunerado. Então, se nós oferecemos essa possibilidade ao nosso estudante, nós que somos da educação básica ou aqueles que são do ensino médio, técnico, também estão oferecendo a oportunidade que esse estudante tem acesso a um direito humano, que é o de se instruir, de se qualificar. O item 2 do artigo 26 diz: a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvar as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Então você, professor, que tem aí na sua escola um projeto que visa a inclusão, que visa melhorar a convivência entre seus estudantes, que visa melhorar a convivência na comunidade escolar, você está cumprindo direitos humanos. E aí, professor Paulo, o que você pode nos acrescentar a esse respeito? Nós temos que lembrar que se estamos falando de direitos humanos, eles são voltados para todas as pessoas, sem excluir ninguém. Então, nós não podemos falar para quem que os direitos humanos devem servir ou não. Porque se estamos falando de humanos, estamos falando de pessoas, então ele tem que abranger todo mundo sem excluir ninguém. Olha só, professor, então, quando a gente fala disso, quando a gente fala de uma educação que promove a inclusão, nós falamos da inclusão de todas as pessoas, de todas as diversidades, porque isso é um direito humano que é previsto na Declaração e que é replicado pela nossa Constituição Federal. Vamos ver aqui, ó. A Constituição Federal diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, quando a Constituição Federal garante esse direito aqui para o cidadão brasileiro, ela replica, em certa medida, o que já foi dito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e garante a todos os cidadãos a educação necessária para o exercício da cidadania, para o seu desenvolvimento pessoal, para que ele tenha uma vida plena. Além desses, nós temos outros direitos humanos, não é mesmo, professor? Sim. Quais direitos que estão aí no quadro? Que são direitos essenciais, nós podemos pensar o direito à vida, nome e nacionalidade, alimentação, saúde, trabalho e liberdade.
Todos esses são direitos humanos, às vezes a gente não para pensar, igual, por exemplo, nome e nacionalidade, raramente a gente para pensar o quanto que isso é importante, mas é bastante importante, principalmente com o tema que nós vamos entrar agora mesmo, não é, Paulo? Sim, inclusive, quando uma pessoa está privada dos seus direitos enquanto cidadã, vamos pensar no nosso contexto de sociedade, no mundo todo, essa pessoa ela é chamada de apátrida, porque não tem o reconhecimento da sua nacionalidade. E se não é reconhecido isso, então ela está excluída dos seus direitos. Então, se a gente pensar nos atuais contextos de conflitos, onde as pessoas voltam para os seus países de origem e são repatriadas, é porque reconhecem esses direitos. Sim, e aí daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da migração e dos direitos de nacionalidade. Pois é, mas aí fica uma pergunta que é básica. O que se deve fazer quando os direitos humanos não estão sendo respeitados? Se nós formos pensar em termos legais, por exemplo, no Brasil, a Constituição Federal garante os direitos que são garantidos ali na Declaração Universal, mas ela também acrescenta outros direitos que julgou necessário devido à nossa cultura, ao nosso contexto. E, se a gente for olhar, cumprimento da lei, obrigação do Supremo Tribunal Federal. Beleza, mas não é só isso, não. Nós temos que pensar que nós temos também uma dimensão individual das nossas vidas. E, às vezes, tem coisas que a gente não pode ir contra porque o poder de um ser humano não é o suficiente para resolver aquilo. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem direito ao trabalho remunerado. Mas você mora num lugar em que há um grande índice de desemprego. O que uma pessoa pode fazer para mudar isso? Uma pessoa sozinha dificilmente vai conseguir mudar essa situação. Mas essa pessoa sozinha continua necessitando dos outros direitos humanos que ficam comprometidos pela falta de emprego e trabalho. Então essa pessoa vai pensar em buscar uma solução para a sua própria vida, porque ela precisa continuar garantindo seus outros direitos, como alimentação, moradia, educação, cultura. Ela precisa de garantir essas necessidades e, para isso, ela necessita de trabalho e salário. E aí, onde que essa pessoa vai buscar solução para esse problema? E aí a gente aprende que muitas pessoas encontram resposta na migração. A migração é um fenômeno muito interessante, não é mesmo, professor Paulo? Sim, e não é uma novidade, não é um fenômeno atual. Ele sempre existiu, né? Sim, sempre existiu. Inclusive, essa não é uma solução nova de maneira alguma. Se a gente for olhar, por exemplo, a formação populacional das Américas. Se hoje nós temos outros grupos étnicos aqui, além dos indígenas, se a gente for pensar principalmente na questão do europeu, por que o europeu veio para a América? Em geral, ele não veio pensando que vou para um novo mundo porque eu já sou rico, já estou bem e eu vou ficar melhor ainda. Se a gente vai olhar a história, quem veio, tanto no Brasil, como toda a América Latina, como Estados Unidos, são pessoas que tinham algum problema social que estava trazendo dificuldades para a sua vida e que faziam com que eles necessitassem de um novo lugar para viver. Fala-se muito mal da população que colonizou o Brasil, mas se a gente for pensar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a população que colonizou estava vindo vítima de perseguição religiosa. Então, um direito humano não foi respeitado. O que essas pessoas fizeram? Migraram para um novo mundo sem garantia nenhuma, sem certeza nenhuma, e construíram a civilização que nós conhecemos hoje. Não é verdade, professor? Sim, é um detalhe que precisamos prestar atenção nessa formação cultural das Américas, é que em todas essas situações os direitos humanos não estavam sendo respeitados, porque nós temos esses europeus que estavam passando fome, perseguição religiosa, sem trabalho, mas também a população africana que foi escravizada. Então, foi um direito humano que não foi respeitado também. Sim,
E esses vieram contra a sua vontade. Sim, então é uma migração que não foi livre, porque muitos, vamos pensar no contexto europeu, migraram, às vezes contra a sua vontade, porque queriam permanecer no país, mas saíram dali de forma livre porque puderam escolher, diferente da população africana que foi escravizada. Ali eles não tiveram essa opção, né? Sim, com certeza. Além disso, nós podemos falar daqueles que fizeram o caminho inverso posteriormente. Porque no passado, seja os europeus que vieram fugindo das dificuldades, ou seja, os africanos que vieram trazidos à força, mas compuseram essa população. E aí, mais tarde, como no Brasil o contexto já não estava mais tão interessante, e aí nós temos um grande número de brasileiros que vai migrar para Estados Unidos e Europa. E chamando a atenção que, em geral, os brasileiros que migram são aqueles que são menos escolarizados, ou seja, são aquelas pessoas que já não tiveram esse direito da educação básica respeitado adequadamente, o que refletiu posteriormente em uma limitação do direito do acesso ao trabalho, e aí fez com que muitas pessoas enxergassem a necessidade de se mudar novamente para os Estados Unidos e Europa em busca de condições melhores de vida. Lembrando que não é um único caso, mas que é o caso mais numeroso de brasileiros que migram para os Estados Unidos e Europa. Sim, inclusive o pessoal da geografia é familiarizado com alguns conceitos, por exemplo, áreas de repulsão, onde ali, naquele lugar, está tendo alguma crise, seja ambiental, algum conflito armado, e também podemos incluir ali quando os direitos não estão sendo garantidos. Então, aquela população está sendo impulsionada a sair dali. Então, é uma área de repulsão, que expulsa a população. E um outro conceito que podemos pensar dentro da migração é o emigrar, quando a população ela sai de onde está, e imigração é quando o estrangeiro vem para o nosso território. Então, são conceitos que a gente tem que dominar também. E também tem os conceitos de diáspora, né? Sim. Que é esse grupo, que às vezes é um grupo étnico, sai da sua região de origem e começa a se espalhar por várias regiões do globo. Pois é. Atualmente, quais que são as questões que a gente vê no Brasil referentes à imigração? Nós temos aqui 3 exemplos que são muito comuns. 2 desses eu já tive a oportunidade de ter, inclusive, estudantes na minha sala. Os venezuelanos. Por que nós estamos tendo essa grande massa de venezuelanos no Brasil, professor? Então, pensando nessa área de repulsão, quando um país ele está numa crise profunda, onde alguns direitos não estão sendo garantidos, então a população daquele lugar ela começa a sair dali procurando outras regiões. E existe um imaginário que determinados países vão ser melhores para elas. O Brasil, pela sua proximidade, mas se a gente pensar até mesmo nos brasileiros que pensam em Estados Unidos ou Portugal, porque existe um imaginário que aqueles países vão ser mais fáceis de ter uma vida ali. E para os venezuelanos, os haitianos e os chineses, o Brasil ele se apresenta como essa possibilidade. Sim, é importante a gente lembrar, igual no caso dos venezuelanos, a maior parte dos imigrantes que nós temos no Brasil, eles são de origem indígena. E aí, quando você chega num lugar que você não conhece nada nem ninguém, é mais comum que você vá parar em lugares mais populares. Então, muitos desses venezuelanos foram parar em grandes cidades. Então, pega uma pessoa que é indígena, que está acostumada numa vida, numa comunidade pequena, rural, e aí, de repente, essa pessoa se vê numa grande cidade, que às vezes nós que somos da grande cidade temos dificuldades adaptativas, imagine quem não é daqui. Aqui em Minas Gerais, muitos venezuelanos foram orientados e ajudaram a se encontrar principalmente em cidades pequenas, cidades do interior. Então, essa realidade de termos alunos indígenas venezuelanos em sala não é apenas para nós aqui da capital. Você, professor do interior, muito provavelmente terá oportunidade também. Os haitianos, muitos vieram para o Brasil após o terremoto. E isso fez com que nós tivéssemos uma grande quantidade de pessoas dessa origem que também não têm o português como língua pátria, que tem o francês,
que nem é tão parecido com o português quanto o espanhol, e aí essas pessoas têm essa necessidade de se adaptar. E no caso dos chineses, muitos vêm em busca de outras oportunidades de trabalho, de crescimento, devido à facilidade que eles têm de estabelecer comércio com o seu país de origem. Uma vez que para nós brasileiros o chinês é um idioma tão difícil, o mandarim, mas para eles é mais fácil eles aprenderem português porque eles já conhecem lá e têm essa facilidade de criar oportunidades de comércio, porque eles já conhecem o comércio de seu país de origem. Qual que é o reflexo dessas questões em sala de aula, professor Paulo? Então, nós vamos ter que lidar com os estudantes que vêm de culturas diferentes e como temos que aprender a como acolhê-los, né? Sim, sim. Olha, o público escolar em Minas Gerais, ele é marcado pela diversidade étnica e cultural. Isso é muito importante quando a gente pensa nos grupos que já compõem a população de Minas Gerais, sem considerar essas migrações mais recentes, não é mesmo, Sim, professor? nós temos desde os povos tradicionais, os originários, e tem grupos que carregam certos estigmas que às vezes não são bem acolhidos, mas estão ali há muito tempo conosco. Por exemplo, os ciganos. Sim. E quase não lembramos deles quando eles estão ali e esquecemos desses elementos culturais que eles carregam. Sim, e é importante salientar que a população cigana em Minas Gerais é a maior do Brasil. Em São Paulo, a gente vê uma maior expressividade dos ciganos, mas a maior população em número está em Minas Gerais. E raramente nós vemos, em oportunidades de formação de professores, a discussão sobre a importância da influência da cultura cigana e como incluir um estudante cigano em nossa sala de aula, não é verdade, professor? Sim, é região metropolitana, tem muitos em Contagem, Betim, e por sermos da região metropolitana, quase não ouvimos falar de como lidar com essa realidade. Pois é. E não podemos esquecer que a própria realidade cultural do brasileiro é uma realidade multiétnica, em que indígenas, os povos originários, os negros, os europeus, essa convivência, essa troca cultural, ela forma essa nossa população que é considerada brasileira, não é verdade, Paulo? Sim, podemos incluir até mais grupos aí dentro para falar que a nossa diversidade hoje, que nos faz como brasileiras e brasileiros hoje, vem pessoas do mundo todo agora. Sim. E é importante a gente observar que não apenas são esses três grupos, mas existem diversidades internas de cada grupo. Então, por exemplo, quando falamos na população europeia, a mais comum é a população portuguesa, porque, afinal de contas, somos um país de colonização portuguesa. Mas temos também, por exemplo, os italianos, não é verdade, Paulo? Sim, e dentro da própria Itália tem vários outros grupos. E uma reflexão que podemos fazer é que a Itália está com problema em aceitar imigrantes. Então, vamos pensar, se o Brasil é o país que tem mais italianos fora da Itália, então nós tivemos essa facilidade em acolher os italianos, então pensar nesse processo inverso, em que eles possam também acolher os imigrantes, já que eles também necessitaram de outros países que os acolhessem também. Sim, com certeza. E aí nós temos também outros grupos asiáticos, além dos chineses, como japoneses, como coreanos, temos os ciganos, temos a questão da diversidade indígena, porque não basta a gente reconhecer que a gente tem alunos indígenas, nós temos que reconhecer também que em determinados contextos nós temos grupos indígenas diferentes dentro da mesma sala de aula, que às vezes não compartilham da mesma língua, nem dos mesmos costumes, nem da mesma religiosidade, então nós precisamos estabelecer uma forma de trabalhar que torne possível e viável a convivência de todos esses estudantes. O que a gente faz, professor Paulo? Então, colegas professores, conversem sobre o tema com seus alunos, melhore o ambiente escolar, mediando conflitos, incentivando a empatia, adapte o projeto político-pedagógico, ajude os estudantes a perceberem que a busca por direitos humanos é uma luta digna, que não desqualifica ninguém. Sim, e é muito importante porque, infelizmente, existe esse estigma sobre as pessoas, sobre os migrantes, sobre os imigrantes. Mas o que essa pessoa veio fazer aqui? Essa pessoa veio buscar os seus direitos humanos, assim como os nossos antepassados, de todos nós, em algum momento, passaram por isso. Na aula de hoje, nós falamos sobre os desafios de lidar com a diversidade étnica e cultural na escola,
sob a perspectiva dos direitos humanos. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada, professor Paulo. Obrigado, Tassiana. Obrigado. Agradeço a você que está nos acompanhando. Fique aí conosco. Em breve teremos outras aulas bem interessantes para o seu aperfeiçoamento profissional. Até mais.